Hoje eu vim falar um pouquinho dos meus ovos. Todo mundo tem me perguntado. Bom, primeira coisa que eu vou contar, compro os meus ovos 5h30 da manhã lá na Feira da Água Branca. Por que eu vou tão cedo? Bom, porque eu sou maluca, adoro acordar cedo. Mas não, é mais prático e cedo. E esses ovos, que além de orgânicos são caipiras, ó, é um diferente do outro. Esses, se eu chegar lá às 6 da manhã, normalmente eles já acabaram, tá? É bem complicado. São deliciosos. O meu filho repara a diferença, meu filho de 5 anos já repara a diferença de quando eu compro esses ovos ou quando, numa emergência, eu compro aquele caipira orgânico de supermercado. Então, eu acho que se uma criança de 5 anos se dá conta da diferença, ela realmente deve existir, não é mesmo? Então, assim, não vou dar nenhuma receita com ovo hoje, vou só falar do ovo. Primeira informação, que na verdade vale não só para ovos, mas para qualquer tipo de carne, de vaca, de porco, de galinha, de qualquer bicho aí que você queira comer. Coisas animais são mais importantes. É mais importante que sejam de animais criados soltos do que orgânicos. Você pode ter animais orgânicos, certificados, tudo bonitinho, mas que são animais que são criados confinados ou semi-confinados e se alimentam com ração. Ração normalmente à base de milho e trigo, e pior ainda, soja. Tá? Essa alimentação não é a alimentação natural do animal, de nenhum animal. Isso vale inclusive para o salmão. Então, é o seguinte, animais criados soltos. Se a tua vizinha, sua tia da tua prima, da amiga, tem um sítio, ela cria galinha e ela tem ovo caipira, compra dela, pede pra ela te dar, alguma coisa assim, tá? Se ela te contar que ela dá milho pra galinha, que ela dá ração, tenta bater um papo com ela, explicar, mostrar alguns artigos, algumas coisas, mostrando que na verdade a galinha não precisa muito disso. Ela pode dar semente de girassol pra galinha, ela pode dar linhaça. Aliás, linhaça seria uma excelente alimentação para as galinhas, tá? E, bom, vamos lá. Algumas curiosidades aqui sobre os ovos. Primeira coisa, você sabe ver quando é que teu ovo tá estragado? Porque, bem ou mal, a gente fica triste, mas o ovo estraga, não é mesmo? Então é o seguinte, eu não vou demonstrar que eu não tenho como, porque graças a Deus meus ovos estão todos ótimos. Mas é o seguinte, você tá na dúvida que teu ovo tá estragado? Antes de quebrar, você enche um pote alto, um pote, uma panela, o que for, com água, temperatura ambiente, água da torneira, tá? Normal. Coloca o ovo lá delicadamente. O ovo que tiver bom, ele vai lá pro fundo da tua panela, no teu pote, e vai ficar deitadinho. Se esse ovo ainda tá bom, mas não tá totalmente fresco, peraí, deixa eu mostrar com esse ovo aqui, ó. Se ele ficar assim na água, ele tá super bom. Se ele ficar em pezinho na água, ele ainda tá bom, mas ele não está tão fresco. Mas você pode comer ele normalmente. Eu já comi, nunca me aconteceu nada. Agora, se ele boiar, joga fora, ele tá estragado. Nem abre, porque ovo podre é complicado, tem um cheiro bem ruim. Outra dica super importante, especialmente se você é como eu e gosta de consumir a gema crua. Sempre que você for quebrar o teu ovo, e isso só na hora que você for quebrar o ovo, só na hora que você for usar o teu ovo, lava a casca com água e sabão. Aqui em casa a gente usa na cozinha o sabão de coco. Então o sabão de coco é uma coisa super neutra, quase não tem química, é um sabãozinho tranquilo. Inclusive, se você não usa ainda, recomendo começar a testar, até porque não faz tão mal para a pele. Então, assim, lavar o ovo imediatamente antes de usar. Por que não lavar na hora que chega da feira? Eu nunca recomendo lavar na hora que chega da feira, porque a casca do ovo, ela é porosa, tá? E tem ali uma camadinha que a gente não enxerga, é tipo uma cerinha, assim, uma coisa que fecha esses poros para justamente o ovo não se contaminar por qualquer coisa. Porque afinal de contas, na natureza, a galinha bota ovo ali no meio do mato, em qualquer lugar, né? Então ela pode se contaminar com cocô, com um bichinho, com coisas. Então a natureza muito sábia botou ali uma cerinha, uma película
que a gente não enxerga, mas que protege de contaminação. Quando é que acontece a contaminação do ovo? É quando você quebra o ovo para usar e não lavou. Aí a parte, o interior do ovo, entra em contato com a casca contaminada, o exterior da casca. E aí você se contamina e pode ter um tremendo azar, tá? Então assim, eu adoro gema crua faz... Não vou falar a minha idade, mas faz muitos anos que eu como gema crua, tá? Minha mãe me dava gemada quando eu era criança. A gente sempre comeu ovo frito com a gema mole. O meu irmão era o rei de ganhar gema direto da casca, quando a minha mãe ia fazer pudim de clara. Ele só abria assim o bocão e ganhava a gema direto. Deve ser por isso que ele é tão saudável. Então, nunca ninguém teve nenhum tipo de problema aqui em casa com ovo cru, tá? Se você não gosta, tem nojo, tem medo, não consome, não tem problema nenhum. Quer dizer, eu acho a forma mais saudável, já existem estudos mostrando que é o mais saudável, desde que você tome todos os cuidados com higiene e o teu ovo não esteja contaminado. Então, falei disso. Eu guardo os ovos, ao contrário do que a mídia toda fala por aí, eu continuo guardando os meus ovos na porta da geladeira. Antigamente, gente, o pessoal guardava ovo fora da geladeira. Esse negócio de ovo dentro da geladeira é novidade de agora, tá? O grande problema, de novo, você tá fora da geladeira, a chance de ter contaminação ali na casca é muito maior, porque tá exposto, né? Cai uma poeira, passa uma mosca, alguém bota a mão suja. Então tá ótimo, na geladeira é menos coisas pegando no teu ovo. Mas mesmo assim, o fundamental é você lavar muito bem a casca antes de usar. Que mais? Vocês viram que bonitinho? Olha só, esse ovo, ele é cada um de uma cor, ele é cada um de um tamanho. Assim, o tamanho acho que não dá pra ver muito bem aqui no vídeo. Mas assim, ó, ovo de verdade é assim, né? A gente, quando nasce, não é cada um com uma cara, não é cada um de um jeito. A galinha bota um ovo que podia ser filho dela, mas que não virou filho dela. Então, assim, é cada um de um jeito. É cada um de uma cor, é cada um de um tamanho, é cada um, até de gosto muda um pouquinho, dependendo da época do ano, tá? Então, assim, dependendo do que a galinha vai comer, inclusive, ó, muita atenção. Todo mundo acha que só porque a gema tá bem amarela, bem vermelha, como dizia minha avó, o ovo é caipira. E não é, porque dá pra colocar corante na ração da galinha, e aí a dona galinha vai colocar ovos com a gema bem vermelhinha, tá? Então, isso não é o único indicativo. Eu já comprei desses ovos que eu compro sempre, que eu confio super no meu fornecedor, eu já comprei ovos com a gema super clarinha. E aí até fui reclamar com ele, né? E aí ele me contou a seguinte história, fez todo sentido. Era uma época, quando ainda chovia em São Paulo e região, era uma época que estava chovendo muito. E eu notei, foi muito interessante quantas coisas eu notei no ovo. Eu notei, óbvio, a gema estava bem mais clara, a casca não estava tão dura, a casca estava meio mole, assim, mais frágil, não mole, frágil, ela quebrava mais fácil, porque a casca de ovo caipira é muito ruim de quebrar, ela é dura. E aí eu perguntei para ele, contei pro criador, comentei com ele, ele falou, olha, você percebeu que está chovendo nas últimas semanas? Quando chove, a galinha acaba ficando mais tempo abrigada no galinheiro. Ela fica, por conta dela própria, ela não quer ficar na chuva, ela fica dentro do galinheiro. No galinheiro, a gente disponibiliza milho, enfim, a raçãozinha dela, que é toda orgânica, tudo, mas ela está com mais acesso aos grãos e menos acesso ao que ela cisca na natureza, que é matinho, minhoquinha, outros insetos, enfim. Então você vê, 10 dias, 2 semanas de chuva, a galinha mudou a alimentação, ela botou um ovo diferente. Não é super interessante isso? Então até quando você for comprar um ovo caipira, não espera que ele vai estar sempre igual, sempre com a gema super amarela, tá? Ele vai estar do jeito que a galinha comeu. Então quando ela come muita cenoura, normalmente a gema fica mais amarela. Quando ela comeu mais grão, porque estava chovendo ou porque estava frio, ela ficou mais tempo abrigada, ela bota um ovo mais com cara de ovo de granja, vamos dizer assim. Não chega nem perto, mas só para ter uma comparação.
Então, assim, são alguns parâmetros que eu noto. No fim, a cor da gema é o que eu menos presto atenção. A consistência da clara muda um pouco, a cor da gema. Agora, o que mais me chamou a atenção foi quando eu fui quebrar o ovo para usar e a casca estava realmente muito mais frágil, ela quebrava à toa, aquela coisa assim, quase que você está pegando um cristal finíssimo. E quando tá naquela época que a galinha tá para lá para fora, ela cisca, ela tá solta e tomando sol, aquela casca tá muito mais durinha, muito mais firme, né? Então, assim, consuma ovos caipiras, tenta ao máximo. Agora, ovo é muito bom. Qualquer ovo é muito bom, qualquer ovo é melhor do que você se encher de um monte de bolachinha, de um monte de industrializado. O único ovo que não é bom é aquele que vem na caixinha que diz clara pasteurizada, gema pasteurizada, clara em pó, gema em pó, vem na caixinha longa vida. Isso não é ovo, tá, gente? Então, bom, nem devia estar falando disso aqui, isso não é ovo pronto, tá? Então, quis dar essas dicas, como vocês faz para ver se teu ovo tá bom ou tá estragado. Outros fatores, além da cor da gema, para você reconhecer um ovo caipira. Obviamente a cor da casca, né? O óbvio que eu não falei, ó. Tem verde, tem azul, tem bege claro, bege escuro. Nessa caixa não tem, mas às vezes tem uns marronzinhos mais escuros, né? Eu fico muito curiosa com os ovos caipiras do supermercado, porque assim como os ovos de granja, eles são todos praticamente do mesmo tamanho, com a casca praticamente do mesmo aspecto. Como é que é a galinha caipira deles? Por que a galinha caipira deles bota ovo tão igualzinho e a galinha caipira desse cara coloca ovo um diferente do outro? Não entendo muito bem como é que é isso aí. Então, gente, por hoje é só. E vão me cobrando mais vídeo. Vai ser vídeo caseiro igual minha comida, tá bom? Eu não vou ficar... Deixa primeiro eu pegar o jeito de fazer o vídeo. E aí com o tempo eu começo a incrementar, deixar bonitinho, colocar legenda, um monte de coisa, tá bom?